Gênesis 8, versículo 9, parte A, diz assim: A pomba, porém, não achou local para pousar a planta dos seus pés e voltou para ele na arca. O título desse sermão é: Somos pomba ou corno? Fica esta pergunta para nós. Amados irmãos, entre vários símbolos que tem essa passagem, como por exemplo a lei e a graça, o tormento e a paz, o bem e o mal, muitos teólogos no decorrer dos anos se esforçaram para entender qual seria o propósito, qual seria o simbolismo do corvo e da pomba. Mas o que queremos trazer aqui é uma aplicação natural do texto. A pomba aqui representa a alma do crente. Lançou o voo, mas não achou um lugar de paz para si, a não ser em Deus. Na arca, ela estava segura, tinha alimento, tinha descanso, tinha repouso, tinha provisão. Portanto, para ir a outro lugar, para que ir a outro lugar? Para que buscar cisternas rotas? Muitos são os danos daqueles que saem do reconfortante lugar de sua promessa. Como, por exemplo, quando Diná se aventurou a ir às tendas estranhas, sofreu grande prejuízo lá, foi deflorada e houve um grande problema na sua família. Quando o filho pródigo saiu da cobertura paterna e se aventurou na terra estranha, se decepcionou, se deu muito mal, ainda que se arrependeu e voltou a tempo, mas grande foi o seu prejuízo. Permanecemos na casa como nosso esposo e Senhor. Não nos aventuraremos a sair, a procurar um outro lugar onde nós possamos encontrar repouso e possamos então achar lugar de descanso para os nossos pés. Por que foi para longe esta pomba? Porque tem asas. Nossa alma tem pensamentos e imaginação. Sofremos inquietações, se movem com vastos pensamentos, tentações, e parece que buscamos outro objeto de amor, passado e etc. Tantas são as razões que muitas das vezes querem fazer a nossa alma viajar para longe do lugar da segurança, da casa do Pai, da arca a qual o Senhor nos colocou. Diferente do corvo, que certamente estar na arca não era um lugar de prazer para ele, então somente teve a oportunidade de sair da arca, já se deleitou sobre a superfície fética da terra e já certamente achou uma carniça ao qual é o seu lugar de prazer. Esse símbolo, ou isso simboliza o pecador perspicaz, qual tem prazer do pecado. Nossa alma, irmãos, muitas vezes sente saudade do Egito, os velhos temperos da casa da servidão. Muitas vezes Deus permite a tentação, né? A Bíblia diz: não nos induza à tentação. Que o Senhor nos livre da tentação, que o Senhor não faça nos passar pela tentação, a qual também é necessário, pois Noé amou muito mais a arca depois do dilúvio, pois viu que a tentação, a provação, se tornou muito mais forte após o momento ao qual ele se entregara completamente ao Senhor. Tem fases amargas e escuras na vida do cristão, mas que no final são bons frutos. Às vezes o cristão se desvia, porém volta muito mais grato e piedoso ao Senhor. Porém, muitos são aqueles que se lançam e não conseguem mais retornar ao lar, à arca a qual o Senhor lhe designou. Imagine, irmãos, a pomba voando, procurando um lugar para pousar, mas ela não pode, pois sua natureza rejeita aquela podridão e ela foge. Entende
que a arca é o lugar de segurança e abrigo para ela. Certamente, se nós conjecturarmos aqui, nós vamos imaginar esta pomba voando e tentando pousar em um arbusto fético, mas ela não quer se sujar. Ou certamente sobre um corpo já em decomposição, mas não é ali o lugar de prazer para ela. Mesmo que saiu a se aventurar, mas ela precisa voltar para o lugar de abrigo. Como Jesus, nosso único conforto e segurança, é a esperança. Às vezes procuramos em lugares terrenos o que satisfaz o nosso coração. Diferente do Salmo 23, que diz: entrarei, sairei e acharei nele pastagens. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nele tem descanso para as pombas cansadas que procuram um lugar. Embora o pecado nos atraia e nos faça muitas das vezes, meus irmãos, desejarmos aquilo que desagrada ao Senhor, muitas das vezes a velha natureza adormecida quer acordar, mas o cristão verdadeiro se arrepende. Não quer permanecer ali, pois ali não é o seu lugar de prazer. O seu prazer, como dizia o salmista no Salmo de número 1, está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ali está o prazer do justo. Conta-se uma história que uma vez certo agricultor colocou uma ovelha e um porco na lama e deixou os dois ali por um período de um dia. Quando voltou ao final do dia, o porco estava extremamente tranquilo no seu lugar de repouso, refestelando na lama. Porém, a ovelha estava morta, mas ao analisar as patinhas da ovelha, ele viu que estava ensanguentada. Ela morreu tentando sair daquele lugar que não era lhes um lugar de conforto, muito menos de segurança e paz. Assim deve ser o cristão quando tentado, quando passar pelo vale da sombra e da morte, deve permanecer fiel ao Senhor, porque Ele vos livra de todo mal, pois ali não é um lugar de prazer. Paulo diz: Cristo veio para salvar a mim, o principal dos pecadores. Hoje ainda é tempo de nós voltarmos para a arca do Senhor, debaixo da proteção e o escudo glorioso daquele que nos tem cuidado de nós. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçamos fiéis, e o Senhor, fiel, será conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.